nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre com você. Meus irmãos e irmãs, estamos no 20º dia da nossa Maratona da Mãe Rainha e vamos conhecer hoje a história de Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe apareceu pela primeira vez ao índio asteca que havia sido batizado com o nome de Juan Diego em 9 de dezembro de 1531 na cidade do México. Na língua asteca, o nome Guadalupe significa Perfeitíssima Virgem que esmaga a deusa de pedra. Os astecas adoravam a deusa Quetzalcoatl, uma monstruosa deusa a quem eram oferecidas vidas humanas em holocausto. Nossa Senhora de Guadalupe, porém, veio para acabar com essa idolatria e mudar a vida daquele povo sofrido. No ano de 1539, mais de 8 milhões de astecas tinham abraçado a fé católica, convertendo-se e acabando com a idolatria pagã. No México e em todo o mundo, Nossa Senhora de Guadalupe é muito venerada. A aparição de Nossa Senhora de Guadalupe é cercada de fatos surpreendentes. O índio Juan Diego estava no campo e ele sofria por causa da grave enfermidade de seu tio a quem muito amava. Juan estava rezando por seu tio quando teve a visão de uma mulher com seu manto todo reluzente. Ela o chamou pelo seu nome e disse em Nahuatl, que é a língua asteca: Juan Diego, não deixe o seu coração perturbado. Não estou eu aqui? Não temas esta enfermidade e não fique angustiado. Eu não sou sua mãe? Você não está sob minha proteção? A senhora pediu então que o índio fosse revelar sua mensagem ao bispo local. A mensagem de que ela iria acabar com a serpente de pedra e que o povo do México iria parar com os holocaustos e se converter a Jesus Cristo. Além disso, deveria ser construída uma igreja no local das aparições. O bispo não acreditou no índio, mas ordenou que ele pedisse um sinal à senhora para provar a veracidade da história. Quando Juan Diego voltou para o campo, Nossa Senhora de Guadalupe apareceu novamente para ele. Este lhe contou sobre a desconfiança do bispo, porque Maria tinha pedido que fosse construído também uma grande igreja naquele local. Maria, sorrindo, pediu a Juan Diego que subisse ao monte e enchesse seu poncho de flores. Poncho é aquela capa que os mexicanos usam sobre os ombros, principalmente no inverno. E era inverno. A neve recobria os campos. Naquela época, em pleno inverno, não nasciam flores naquela região do México. Juan Diego sabia disso, porém, mesmo assim obedeceu. Chegando ao alto do monte em meio à neve, ele achou uma grande quantidade de flores cheias de grande beleza. Ele apanhou muitas flores, encheu o seu poncho e foi levá-las ao bispo. Com dificuldade, Juan Diego foi recebido pelo bispo. Ele tinha seu poncho, que também é chamado de tilma, dobrado, cheio de rosas. Então ele abriu a tilma e as flores caíram no chão. Quando o bispo viu, ainda assim não acreditou. Então, para espanto de todos os que estavam na sala, no poncho do índio estava estampada a bela imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, como o índio a tinha revelado ao bispo. Todos na sala acreditaram, inclusive o bispo. Desse momento em diante, tudo mudou. O fato causou grande comoção em todo o povo mexicano. Logo, foi construída uma grande igreja no local indicado por Nossa Senhora e o poncho de Juan Diego com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe impressa foi levado para ser venerado. Guadalupe se tornou o santuário do México e a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe se estendeu por toda a América Latina. Em 1979, o Papa João Paulo II consagrou Nossa Senhora de Guadalupe como padroeira da América Latina. Estudos realizados posteriormente sobre o poncho do índio Juan Diego revelam que a pintura não foi feita por materiais existentes na natureza e nem fabricados pelo homem. Nos olhos de Maria, dentro da íris e da pupila, vê-se a cena em que o índio abre sua tilma na sala do bispo, com todas as pessoas presentes na sala, conforme foi descrito em documentos posteriores. Tem uma família de um lado,
o índio e o bispo do outro. O olho reflete a luz como o olho humano. Os olhos da imagem são muito pequenos e as pupilas deles naturalmente ainda menores. Nessa superfície de apenas 8 milímetros de diâmetro, aparecem nada menos do que 13 figuras. Em janeiro de 2001, o engenheiro peruano José Asti Tonsman revelou o resultado da pesquisa de 20 anos com a ajuda da NASA. Os olhos da imagem ampliados 2.500 vezes mostram 13 pessoas, crianças, mulheres, o bispo e o próprio índio Juan Diego, exatamente as pessoas que estavam presentes no momento da entrega do poncho ao bispo. Richard Kahn, Prêmio Nobel de Química, descobriu que a imagem não tem corantes e que após 470 anos continuam com seu brilho. O pano do poncho não dura mais do que 20 anos e começa a se desfazer, mas isso não acontece com o poncho do milagre que já dura quase 500 anos. Concluíram que o que forma a imagem de Nossa Senhora não é pintura. A fibra do aiate, que é um tipo de cacto usado para tecer os ponchos, não suportaria as tintas da época. Além disso, não existe esboço e nenhuma marca de pincel. Grandes milagres aconteceram ao longo dos 500 anos da história da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. O povo sofrido do México teve sua esperança renovada com esta visita e a permanência de Nossa Senhora em suas terras. Na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, ela, em um ato de delicadeza, apareceu como uma índia morena vestida como uma índia grávida. Em sua roupa está retratado o céu com a posição das estrelas no dia em que ela apareceu. Os astecas sabiam reconhecer esses sinais e isso foi decisivo para a conversão daqueles povos acontecesse em massa. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe apareceu de maneira milagrosa no poncho do índio em 1531, no México. E até hoje não se sabe como essa imagem está no poncho, pois não é pintura, nem bordado, nem qualquer tipo de impressão conhecido naquela época. Além disso, o poncho onde está a imagem é feito das fibras de um cacto que em condições ideais dura no máximo 20 anos, mas esse poncho já tem quase 500 anos e continua intacto, tendo ficado mais de 200 anos exposto ao tempo sem qualquer tipo de proteção. Além disso, os símbolos contidos na imagem são extraordinários e dialogam com toda a humanidade partindo da cultura asteca. Vejamos esses símbolos. A imagem milagrosa de Nossa Senhora de Guadalupe revela que a Virgem vestiu-se com uma túnica semelhante às usadas pelas mulheres astecas. Significa que Maria é mãe também dos astecas e de todos os indígenas. Com esse gesto, ela se aproxima e se faz como um deles. Mas a túnica de Nossa Senhora de Guadalupe tem outros símbolos maravilhosos. A túnica de Nossa Senhora tem vários outros tipos de flores. Cada flor nasce numa determinada região. Isto significa que Maria é mãe de todos os povos de todas as regiões e que a mensagem de oração e fé que ela deixou no México é para o mundo inteiro. O laço que Nossa Senhora de Guadalupe tem acima da cintura e abaixo de suas mãos postas era o sinal que as mulheres indígenas usavam para mostrarem que estavam grávidas. Portanto, esse laço, a Virgem Maria mostra que está grávida. Logo abaixo do laço e sobre o ventre da Virgem de Guadalupe, há uma flor de 4 pétalas. Existem vários tipos de flores representados na túnica, porém, flor de 4 pétalas é somente esta. Este era um símbolo muito conhecido dos astecas e significa o lugar onde Deus habita. Portanto, a Virgem de Guadalupe está grávida e em seu ventre é o lugar onde Deus habita. Ela está grávida de um ser divino. Em volta de toda a imagem da Virgem de Guadalupe aparecem raios de sol, dando a entender que o sol, embora não apareça, está atrás dela. O sol, para os astecas, era o símbolo maior da divindade. Portanto, estando grávida de um ser divino, tendo o sol nascente atrás de si, Nossa Senhora diz que seu filho que vai nascer é Deus e que ele é quem, na verdade, iluminará os povos americanos. E Nossa Senhora mostrou esse sol divino
no dia do solstício de inverno, ou seja, no dia mais curto do ano. A partir deste dia, os dias começam a ser mais longos. Com isso, Nossa Senhora nos diz que a luz do sol, que é seu filho, irá crescer cada vez mais para aquecer e iluminar todos os povos. Com este símbolo, Nossa Senhora define para os americanos que o ser divino que está em seu ventre, que vai nascer e que iluminará os povos, é Jesus Cristo, morto numa cruz e ressuscitado para a salvação de todos. Os cabelos soltos sob o véu de Nossa Senhora de Guadalupe têm um símbolo claríssimo para os astecas, quer dizer que ela é virgem. Este era o adorno característico que todas as virgens astecas usavam. Portanto, Nossa Senhora de Guadalupe é mãe e virgem, em consonância com toda a doutrina católica. A lua negra debaixo dos pés de Nossa Senhora de Guadalupe simboliza para os astecas todas as forças do mal. Com esta imagem, Nossa Senhora mostra que pisa sobre o mal graças ao poder que recebe de seu Filho divino, Jesus Cristo. Os astecas passaram a ser muito mais confiantes depois de verem esta imagem e se converteram aos milhões. O anjo debaixo da Virgem de Guadalupe é um sinal para os europeus que iniciavam suas conquistas do México. Mostra para eles que se trata da mesma Virgem Maria, Mãe de Deus, que está no céu e que eles veneravam na Europa. O manto de Nossa Senhora de Guadalupe é um capítulo à parte nesta maravilhosa imagem. A cor azul do manto representa o céu e as estrelas nele representadas correspondem exatamente, precisamente à posição das estrelas e constelações visíveis no céu daquela região no dia da aparição e marcam também o solstício de inverno. Os astecas eram bons conhecedores das estrelas e marcavam suas datas festivas e colheitas pela posição das estrelas. Por isso, quando viram as estrelas no manto da Virgem de Guadalupe, compreenderam imediatamente que aquela mulher vinha do céu, do divino, de Deus. Ampliações gigantescas nos olhos de Nossa Senhora de Guadalupe, feitas no microscópio eletrônico da NASA, revelaram o momento em que São Juan Diego, o índio que a vira, abre seu manto diante do bispo local como se fosse uma fotografia daquele momento. Os olhos da Virgem mostram imagens como se fossem de olhos humanos que estão vendo a cena naquele momento. Assim, é possível ver que quando Juan Diego abriu seu manto, 12 pessoas estavam presentes, inclusive o bispo, somando-se então 13 pessoas. As mãos de Nossa Senhora de Guadalupe trazem uma mensagem clara para as Américas. A mão direita é mais escura e representa os indígenas nativos das Américas. A mão esquerda é mais clara e representa os brancos vindos da Europa. As duas mãos juntas em sinal de oração simbolizam que brancos e índios devem se unir e rezar para a paz e o crescimento de todos. Esta é a maravilhosa imagem e mensagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Uma imagem que fala. Sua mensagem é uma mensagem divina, de vida, de amor de Deus. Que Deus nos dê a graça de guardarmos essa mensagem em nossa vida. A devoção a Nossa Senhora de Guadalupe se baseia na mensagem dessa imagem e nas palavras que ela disse ao índio. Ela foi proclamada a padroeira da América Latina e atrai todos os povos das Américas. A devoção a ela é a de confiança total dos filhos à mãe que cuida de tudo. Na época, Juan Diego estava preocupado com um tio seu que estava doente. Então Maria disse a ele essas palavras: Escute, meu filho, não há nada que temer. Não fique preocupado nem assustado. Não tema a doença do seu tio, nem outro qualquer dissabor ou aflição. Não estou eu aqui ao seu lado? Não sou eu a sua mãe? Acaso não o escolhi para mim e o tomei sob meus cuidados? Que deseja mais que isso? Não permita que nada o aflija e o perturbe. Quanto à doença do seu tio, ela não é mortal. Eu lhe peço, acredite agora mesmo, porque ele já está curado. E realmente, o tio de Juan Diego ficou curado naquele momento. Meus queridos irmãos e irmãs, façamos agora a oração a Nossa Senhora de Guadalupe. Perfeita, sempre Virgem Santa Maria,
Mãe do verdadeiro Deus por quem se vive, Mãe das Américas, Tu que na verdade és nossa Mãe compassiva, Te buscamos e te clamamos. Escuta com piedade nosso pranto, nossas tristezas, cura nossas penas, nossas misérias e dores. Tu que és nossa doce e amorosa Mãe, acolhe-nos no aconchego de Teu manto, no carinho de Teus braços. Que nada nos aflija, nem nos perturbe o nosso coração. Mostra-nos e manifesta-nos a Teu amado Filho, para que nele e com ele encontremos nossa salvação e a salvação do mundo. Santíssima Virgem Maria de Guadalupe, faz-nos mensageiros Teus, mensageiros da vontade e da palavra de Deus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu mesmo fiquei surpreendido quando vi a história de Nossa Senhora de Guadalupe pela primeira vez. É maravilhosa, é linda, cheia de significados. Rezemos e peçamos a Nossa Senhora de Guadalupe que nos proteja, que nos salve, que nos ajude a vencer as batalhas e as doenças desse mundo. Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, que Deus Pai Todo-Amoroso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.